Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela sua oportunidade que o Senhor tem nos dado para engrandecer o seu nome, para falar sobre as obras do Senhor e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações. A Tua palavra que cura, a Tua palavra que sara, que liberta, que nos traz a vida eterna. Pedimos assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, fazendo um breve panorama de 2 Samuel. Semana passada nós terminamos 1 Samuel, e hoje nós vamos fazer um breve resumo, um breve esboço sobre 2 Samuel. E o esboço do capítulo que nós vamos ver mais ou menos do capítulo 1 ao capítulo 10, e o esboço ele vai ficar mais ou menos assim. Do capítulo 1, Davi lamenta a morte de Saul. Capítulo 2 ao capítulo 4, Davi é aclamado rei de Judá. No capítulo 5, Davi torna-se rei de todo Israel. Capítulo 6, a arca retorna para Jerusalém. E do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vamos ver a vitória de Davi sobre as nações vizinhas. Amém? Então, vocês lembram como termina o 1 Samuel? 1 Samuel termina contando a morte de Saul, relatando a morte de Saul. E nós vamos ver agora o que essa morte de Saul, o que aconteceu após a morte de Saul e o reinado de Davi. Porque agora nós vamos ver que as escrituras elas vão focar exclusivamente no reinado de Davi, pelo menos nessa primeira parte, certo? E nós vemos que Israel ele enfrentou diversos problemas com a morte do rei e com a morte dos seus 3 filhos na última batalha de Saul contra os filisteus. Nós vemos também que Abner, que estava atuando como guarda, como exército, como capitão do exército de Saul, ele foi capaz de restaurar a ordem de Israel, colocando um dos filhos de Saul, que era Esbozete, colocando ele como rei de Gileade, a leste do Jordão. Aí todo o Israel estava sendo comandado então por Gileade, menos os da casa de Judá, que os da casa de Judá, nós vamos ver mais para frente, que eles continuaram leais a Davi. Nós vamos perceber que eles foram os únicos que continuaram leais a Davi, certo? O livro ele vai começar contando novamente sobre a morte de Saul. A morte de Saul, após a morte de Saul, Davi volta para a sua cidade, que era Ziclag, e quando ele está na sua cidade, vem um homem, amalequita, relatando para Davi sobre a morte de Saul. E quando Davi ele vai questionar aquele homem, perguntando como que ele sabia daquilo, como ele estava sabendo da morte de Saul e do seu filho Jonatas, aquele homem ele vai falar o quê? Ele vai falar que ele mesmo tinha matado Saul, a pedido do rei. Ele vai falar que Saul ele estava sendo rodeado pelos filisteus, e quando ele viu que ele não tinha escapatória para não cair na mão dos filisteus, o que ele faz? Ele pede para aquele homem amalequita matar Saul e seu filho Jonatas. E Davi ele fica transtornado com aquilo. Nós vamos ver, passa o próximo slide, por favor. Nós vamos ver no verso 14, a resposta de Davi àquele homem. Lembrando que se nós compararmos o relato desse homem, que ele matou Saul, com o relato que nós temos em 1 Samuel, capítulo 31, verso 3 e 4, que nós vimos na semana passada, nós vamos ver que esse homem estava mentindo. Por quê? Porque no 1 Samuel, capítulo 31, nós vamos ver que o próprio Saul tira a sua vida. O próprio Saul havia se matado, e então esse homem ele estava mentindo, e talvez ele faz isso esperando que Davi fosse dar algum privilégio para ele, ou fosse dar alguma coisa para ele por ter matado um inimigo de Davi, porque ele sabia que Saul era inimigo de Davi, que tinha perseguido Davi. Então talvez ele faz isso com segundas intenções, ele mente esperando alguma coisa. Só que Davi, ao ver isso, Davi fica completamente transtornado. E no capítulo 1, verso 14, Davi diz o seguinte para aquele homem: como não temestes tu estender a mão para matardes o ungido do Senhor? Davi questiona ele e fala assim, como que você não temeu o Senhor matando o ungido do Senhor? Lembrando que em 1 Samuel nós vemos relatos de que Davi teve a oportunidade de matar Saul diversas vezes, só que Davi não o faz por quê? Porque Davi sabia que mesmo com os erros de Saul, mesmo com as falhas de Saul, com os pecados de Saul, Saul ainda era um ungido do Senhor, e Saul ainda era escolhido por Deus. Por isso Davi, em momento nenhum, ele toca no ungido do Senhor. E quando esse homem, amalequita, vem falando que tinha matado Saul, Davi ele dá
algo completamente diferente do que ele estava esperando. No contexto, na continuação do texto, nós vamos ver que Davi pede para que seus homens, o povo do seu exército, mate aquele homem. Então aquele homem chegou diante de Davi esperando receber alguma coisa boa e acabou sendo morto por causa de uma mentira, porque nós vemos que ele estava mentindo. E nós vemos então, após esse relato, nós vamos ver que Davi ele volta para Hebrom. Ele volta para Israel, ele volta para Hebrom para ser ungido rei pelos líderes da casa de Judá. Então Davi é ungido rei e Israel naquele momento ele estava vivendo uma guerra civil. Por quê? Porque os da casa de Judá tinham aceitado Davi como rei, só que o restante de Israel não. O restante de Israel ele tinha sido fiel, sido leal a Isbosete. Isbosete que era um dos filhos de Saul. Então ele estava vivendo uma guerra civil dentro de Israel, uma tribo aceitando Davi e as outras tribos aceitando Isbosete. Só que quando o povo de Israel percebe que Davi ele não tinha nenhuma animosidade com os da casa de Judá, eles bolam um plano e eles começam uma mediação. Joabe, que era da tribo do exército de Davi, junta alguns homens e eles começam a travar uma guerra contra o Abner e o exército de Abner, contra o exército de Isbosete. E naquela longa batalha, naquela longa guerra, muitos do exército de Abner morrem. No total, 360 homens daquele exército acabam morrendo, falecendo por isso naquela longa batalha. Só que Abner, que estava na batalha, consegue fugir. Abner consegue escapar daquela derrota. O relato bíblico vai contar que ele foge com pessoas atrás dele e ele consegue fugir para a sua cidade natal. E mais para frente nós vamos ver que Abner ele discute, ele tem um desentendimento com Isbosete. E o que Abner faz? Abner vai até Davi para tentar fazer uma aliança com Davi, mostrando então que ele não queria mais estar com Isbosete e queria fazer uma aliança para estar junto ou ao lado de Davi. E Davi, ele aceita aquela aliança, ele faz aquela aliança com Abner e despede Abner em paz para sua terra. Só que quando Joabe e os homens de Davi ficam sabendo daquela aliança, aqueles homens vão atrás de Abner e acabam matando Abner. Isso sem o consentimento de Davi. Davi não tinha consentido em nada disso. Davi tinha aceitado a aliança, Davi tinha despedido Abner em paz e ele tinha ficado tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz com Abner. Só que aqueles homens foram e mataram Abner sem o consentimento de Davi. E mais para frente nós vamos ver que o mesmo exército mata também Isbosete, mata também o rei que estava sobre Israel, e da mesma forma, sem o consentimento de Davi, sem a ordem, o mandamento de Davi. E nós percebemos que esses homens, eles agiram por impulso, eles agiram por pura vingança, porque no relato nós vamos ver que Abner, ele mata o irmão de Joabe. Então, o Joabe, ele estava seco para tentar uma vingança contra Abner ou contra aquele exército. Então, eles agiram por vingança, agiram por raiva, por ira. E nós vemos que depois de 7 anos, depois desse fato, nós vemos depois de 7 anos e meio, Davi obtém um reconhecimento de todas as tribos. Então Davi ele se torna rei de todo Israel após 7 anos e meio desse fato. Amém? Algumas aplicações pessoais, pensando nisso que nós vemos aqui, 2 aplicações. A primeira é: não use de mentiras para receber reconhecimento. Lembra daquele homem amalequita? Aquele homem amalequita, talvez ele viu uma oportunidade de ganhar algum reconhecimento, de ganhar alguma coisa, e ele usa de mentiras para chegar até Davi e falar: Davi, olha, eu matei o seu inimigo. Eu matei aquele que te aborrecia, aquele que te perseguia. E o que ele recebe é completamente diferente daquilo que ele imaginava. Ele acaba sendo morto. Ele imaginou que talvez fosse receber reconhecimento. E muitas pessoas do nosso tempo, nos nossos dias, têm feito isso. Tem mentido, usado de mentiras para receber alguma coisa, para receber algum reconhecimento, para receber algum benefício, ou para fugir de alguns problemas, tem usado de mentiras. E a mentira é um pecado que está muito próximo de todos nós. Muitas vezes você está em uma situação que ou você enfrenta a situação, ou você pode dar um jeito de escapar dela contando uma pequena mentira, uma mentira branda. E nós, como cristãos, nós precisamos enfrentar a situação e não usar de atalhos ou usar de caminhos tortos para fugir de situações, para fugir daquilo que nós precisamos enfrentar.
Então não use de mentiras, não use dessa artimanha de Satanás para receber alguma coisa ou para fugir de alguma situação. E a segunda aplicação, igual a da semana passada, não use de vinganças contra as pessoas que te fazem algum mal. Nós percebemos que Davi, em momento nenhum, ele usou de vingança contra algum dos seus inimigos. Por exemplo, quando Abner vai até Davi, o que Davi podia ter feito? Podia ter matado Abner, não podia? Podia ter matado ele, tinha resolvido todos os problemas ali, mas não. Davi, ele faz a sua aliança, Davi, ele despede Abner em paz, e Davi, ele não usa de vingança ou de ira contra algumas pessoas, contra aquele povo, contra aquele exército. Mas Davi, ele foi um exemplo para nós nesse ponto, porque em momento nenhum, nem com Davi, nem com Saul, nem com Abner, nem com Esbozete, ele não usou de vingança, ele não foi atrás querendo resolver os seus problemas, querendo se vingar contra alguma coisa que eles tinham feito. E nós, como cristãos, nós precisamos usar esses princípios bíblicos. A vingança não é nossa, a vingança pertence a Deus. Levíticos, capítulo 19, verso 18, ele diz assim: não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E Romanos, capítulo 12, verso 19 ao 21, esse eu queria que vocês abrissem, por favor, que não está no slide. Romanos, capítulo 12, verso 19 ao 21, amém? O texto diz assim, ó: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhes de comer, se tiver sede, dê-lhes de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então nós vemos relatos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que nós não devemos ter vingança contra as pessoas. Não se vence o mal com o próprio mal, não se paga com a mesma moeda. Nós precisamos vencer o mal com o bem, fazer o bem para aquele que nos fazem mal. Esse é um preceito que Jesus ensinou muito bem no Novo Testamento e que nós precisamos ter. Amém? E continuando, o reinado de Davi em Hebrom, talvez ele não tenha causado grandes preocupações às nações vizinhas, aos filisteus. Mas quando Davi ele se torna rei sobre toda Israel, os filisteus começaram a ficar preocupados. Davi ele vence os filisteus após isso em duas situações. E talvez essas situações, essas vitórias de Davi, fizeram com que o reinado de Israel se tornasse unificado. Todo Israel ficou unificado após a vitória de Davi, nas duas vezes contra os filisteus, e essa preocupação filisteia contra o reinado de Davi, porque o filisteu era quase que a nação mais inimiga do povo de Israel, eles que tinham embates a todo momento. Então essas vitórias de Davi contra eles fizeram com que o povo se unisse mais e aceitasse mais o reinado de Davi sobre todo Israel. E Jerusalém havia permanecido como uma fortaleza dos jebuseus. E quando Davi ele pretende transformar novamente Jerusalém na capital de Israel, Davi ele lança um desafio, ele lança um desafio para todo o povo de Israel. Ele fala assim: olha, qualquer pessoa que tirar o povo dos jebuseus da cidade de Jerusalém, ele vai ser cabeça e capitão do meu exército. E quem vocês acham que foi a batalha na frente? Joabe, novamente aquele homem que tinha estado à frente, que tinha matado Abner, ele aceita esse desafio e ele tem êxito em expulsar os jebuseus daquela cidade de Jerusalém, e após isso, Jerusalém se torna então a sede, se torna a capital de Israel. E Joabe, por ter feito isso, Joabe ganha então uma recompensa e se torna então capitão da guarda de Israel, da guarda de Davi e capitão do exército de Israel, após essa expulsão. Nós vemos também que Davi ele assume a liderança em nível nacional e ele organiza todo o povo. Os homens que acolheram ele na fuga contra Saul, que ajudaram ele na cidade de Hebrom, esses homens são coroados por Davi como príncipe e como líderes dentro da cidade, do povo de Israel. Esses homens se tornaram príncipes. Davi ele construiu um magnífico palácio em Jerusalém, comprando materiais
contratando mãos de obra dos fenícios. Esse relato nós vamos encontrar em 2 Samuel, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Que o texto diz assim, ó: E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então nós vemos que Davi usou de materiais, usou de mão de obra de nações vizinhas para construir o palácio dele, aquele magnífico palácio, dentro de Jerusalém. Em Jerusalém ele também se tornou o centro religioso de Israel. Foi para Jerusalém que a arca retornou. No momento que Davi, em seu tempo apropriado, Davi retorna a arca da aliança. E Davi, ele coloca a arca em uma tenda ou um tabernáculo, e Davi também designa sacerdotes e levitas para executarem suas tarefas, porque naquele momento eles não estavam executando tarefa nenhuma, porque a arca não estava lá. Mas após a arca retornar, Davi então dá ordens aos levitas, aos sacerdotes, para eles estarem fazendo os seus trabalhos, as suas tarefas, de acordo com as suas especificações. E nós vemos que Davi, um outro relato interessante, é que Davi ele tinha muito interesse em construir um templo. Lembra do templo de Salomão? Davi ele tinha muito interesse de construir um templo. E templo de Salomão aqui eu não estou querendo dizer de São Paulo, estou querendo dizer o verdadeiro. Davi ele tinha interesse em construir o templo. Só que no primeiro momento, o profeta Natã, ele tinha aceitado esse plano de Davi. Só que mais para frente, Deus iria dizer, através de Natã, que retardasse essa promessa até que o filho de Davi subisse ao trono. Porque Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem de guerra. As mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Porque o reinado de Davi foi um reinado muito violento, foi um reinado onde houve muitas guerras. E Salomão, ele ia ser aquele que ia construir o templo para o Senhor. Ele ia ser aquele que ia levantar um templo para o Senhor. Amém? Mais duas aplicações pessoais para as nossas vidas. A primeira, use o exemplo de liderança de Davi e restabeleça a adoração a Deus. Você percebe que as primeiras ações de Davi, em meio a tudo isso, depois que ele se torna líder de todo Israel, é trazer novamente a Arca da Aliança para Jerusalém. E a Arca da Aliança, naquele tempo, para aquele povo, significava a presença de Deus. E ele faz isso e restabelece a adoração de todo Israel. A partir daquele momento, todo Israel peregrinava para Jerusalém para poder adorar a Deus. E muitas vezes, querido, na correria do dia a dia, nós estamos perdendo essa adoração a Deus. Nós estamos deixando de lado algumas coisas. Nós estamos deixando de lado a leitura, a oração, a comunhão com Deus. E dia após dia nós precisamos restabelecer essa adoração a Deus em nossas vidas, em nossas casas, buscando sempre organizar aquilo que com o tempo vai se desorganizando. Nós precisamos voltar com adoração a Deus, da mesma forma que Davi fez. Se Davi tivesse esquecido e falasse, não, a arca já foi perdida, já não tem mais o que fazer, com certeza o reinado de Davi não teria tanto êxito, não teria tanto sucesso como teve. Mas porque Davi priorizou a adoração a Deus, Davi teve sucesso no seu reinado, Davi teve sucesso naquilo que ele fez. E a segunda aplicação, obedeça a Deus, mesmo que isso frustre os seus planos. Queridos, todos nós temos planos. Davi tinha um plano de construir um palácio. Davi, ele falou assim, olha, eu vou construir um palácio para Deus, para exaltar o nome de Deus. Isso é algo ruim, construir um palácio? Não. Só que não era o tempo certo de construir. Davi, quando recebeu a resposta de Natã, que não era para construir, que somente o seu filho subisse ao trono que ia ser construído, Davi podia ter falado, não, eu quero construir, eu vou construir. Davi podia ter desobedecido e falar assim, não, eu vou construir porque é para a glória de Deus, é para a honra de Deus. Só que não, Davi obedeceu a Deus, e Davi, ao invés de ficar enciumado ou ficar triste por aquilo, se você ler o relato bíblico, você vai perceber que Davi prepara tudo que Salomão iria precisar para construir o templo. Quando Salomão vai construir o templo, está tudo preparado, já está tudo certo, porque Davi ele se preocupou com isso e ele preparou as coisas do seu devido tempo, do seu devido lugar. Então, mesmo que isso vai frustrar os seus planos, obedeça a Deus. É muito mais fácil você obedecer a Deus do que você ser desobediente e você tentar ir por caminhos tortos ou tentar encontrar algum atalho, alguma forma de fazer aquilo que você quer. Se Davi tivesse construído um templo, Davi teria caído no mesmo pecado que Saul.
Porque você lembra que Saul, quando ele foi na batalha, Deus falou assim, ó, destrói tudo. Saul, ele foi e ele tirou as melhores partes para sacrificar o Senhor. É uma coisa boa sacrificar a Deus. Só que Deus tinha mandado Saul sacrificar todas as coisas. Então, se Davi tivesse construído um templo, mesmo Deus tendo falado que não era para construir, Davi teria caído no mesmo erro que o rei anterior, que era Saul. Então, nós vemos que, mesmo que isso frustre os seus planos, obedeça, que é muito melhor obedecer. Amém? E para nós encerrarmos, a magnitude da promessa feita a Davi, no entanto, ela se estende para muito além do reinado de Salomão. Nós vemos que a garantia dita por Natã, pelo profeta Natã, que o reino, o trono de Davi seria estendido pela eternidade. Mas, queridos, mesmo com o reino de Davi sendo estendido pela eternidade, nós vamos ver no capítulo 7, verso 12 e 13, eu queria que vocês abrissem, por favor. Nós vamos ver que Deus falou que iria punir o pecado da descendência de Davi, que Deus iria julgar o pecado da descendência de Davi, mas que a misericórdia de Deus ela nunca seria retirada de dentro da casa de Davi. Olha comigo capítulo 12, ou capítulo 7, verso 12 ao 13. Diz assim: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Não, está certo. Edificará uma casa ao meu nome e confirmará o teu reino, o seu trono do teu reino para sempre. Percebemos que Davi, a promessa de Natã para Davi é que o reino de Davi ia ser proclamado para sempre, pela eternidade. Só que nenhuma dinastia ou nenhum reino permanece para sempre. Nós vemos isso em todos os reinados, que uma hora ou outra acaba. E não foi diferente com o reino de Davi. O reino de Davi acabou. Se nós não fazermos uma comparação entre a descendência de Davi e Jesus Cristo, que claramente no Novo Testamento é falado como filho de Davi, identificado como filho de Davi, nós vemos que essa profecia foi falha. Mas como nós sabemos que Jesus é da descendência de Davi e que Jesus é o nosso rei eternamente, nós sabemos que essa profecia de Natã, ela é verdadeira e ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso rei eternamente. E nós sabemos que o trono de Davi, ele tem continuidade na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso rei, que é o nosso Deus eternamente. Amém? Então, todo esse pano de fundo que Natã faz naquele momento, talvez Davi não tinha compreendido isso, talvez Davi não tinha compreendido que haveria um rei, que haveria o Messias. Talvez ele tinha pensado que a sua descendência realmente ia continuar no trono, mas tudo isso foi algo que Deus já tinha proferido pelas promessas de Deus, que viria o Messias, que viria o rei, que esse seria levantado eternamente como rei e como sacerdote, como profeta de todos nós. Amém? Então esse é um breve panorama sobre 2 Samuel até o capítulo 10. A partir da semana que vem, vai entrar em questões mais particulares de Davi, falando sobre o seu pecado, sobre o seu arrependimento e coisas semelhantes a esta. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre aquilo que foi falado? Se não, nós vamos orar para finalizar esse momento. Amém? Fechem seus olhos. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem ministrado, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas. Senhor, mesmo que os nossos planos sejam frustrados, nós queremos obedecer ao Senhor, queremos servir ao Senhor e queremos estar diante do Senhor em adoração a todo e qualquer momento. Senhor, restaura, Senhor, em nosso coração, Pai, a vontade, o anseio, o desejo de servir ao Senhor da melhor forma possível, que o Senhor possa plantar em nós um desejo, uma sede de estar na Tua presença. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.